multiplicado por ΔS. Vamos fazer exercício número 1 aqui. Exercício número 1, exercício respondido do Ramalho, página 73. Ele fala bem assim: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo. Deixa eu só apagar aqui e colocar o exercício mesmo para ficar mais fácil a visualização. Bom, aqui tem um exercício do Ramalho, ele é bem simples, bora tentar fazer. Ele fala bem assim: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine letra A as funções horárias, letra B o tempo de subida, isso é o tempo necessário para atingir a altura máxima, letra C a altura máxima, letra D em 6 segundos, ele está subindo ou está descendo, ele quer saber o sentido do movimento, e letra E, o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Olha, primeiro, você vai ter que escrever fazer um diagrama, um desenho da situação, para a gente começar a entender. Um móvel é atirado verticalmente para cima. Atirado verticalmente para cima, significa que ele está aqui no chão, inicialmente, ele é lançado. O que vai acontecer? Quando, olha só, olha a regra. Quando você lança um objeto, ele sobe, obviamente, ele atinge o ponto mais alto e depois volta. Tudo bem? Então nós temos esse início e aqui é o chamado ponto mais alto. Qual a velocidade dele no início? É diferente de zero. Ele deu no problema. A velocidade no início é de 50 metros por segundo. Qual a velocidade no ponto mais alto? A velocidade no ponto mais alto, que eu vou chamar de velocidade final, é zero. Henrique, ele não está pedindo isso agora. Eu sei, mas tu vais fazer isso. Essa é a base para entender o problema. Tudo bem? Colocar o ponto de início, ponto de fim. É obrigatório esse desenho. Tenta fazer de maneira obrigatória esse desenho, senão você está F, não é de feliz. Segunda coisa que nós vamos fazer ainda no desenho, não estou nem respondendo, letra A, letra B, letra C. A gravidade é positiva ou negativa? Como diz o caboclo, está subindo para cima, né? Portanto, gravidade, ela é menor do que zero, negativa. Agora sim, eu posso responder a letra A. Letra A, as funções horárias do movimento. As funções horárias do movimento, ele se refere à função horária do espaço e velocidade. Primeiro, função horária do espaço. Função horária do espaço para movimento uniformemente variado, que é o caso. S igual a S0 mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2. S é igual. Qual é o espaço inicial? Ele parte do chão, né? É zero. Qual a velocidade inicial? Está escrito 50 multiplicado pelo t. Repete o t. Mais ou menos, que a gente coloca menos, porque está subindo. A gravidade, ele diz que tem o valor de 10 metros por segundo. Então, vai ficar 10t ao quadrado dividido por 2. Dando uma arrumada aqui, S vai ser igual a 50t menos 5t ao quadrado. Pronto. Já temos a função horária dos espaços. Ele quer as funções horárias, então tem que montar agora a função horária da velocidade. Função horária da velocidade é vovô anda tarado. Repete o V. Qual a velocidade inicial? Velocidade inicial, ele falou no problema, 50 metros por segundo. Aceleração positiva ou negativa? Negativa, sou eu que decido isso. Vezes 10, que é a aceleração multiplicado pelo tempo. Pronto. Está feita a letra A. Letra B. O que ele quer? Letra B, ele quer saber o tempo de subida. Isto é, o tempo necessário para atingir a altura máxima. Fale? O tempo que ele vai chegar aqui é só igual a zero também? O tempo de subida, isso é, o tempo necessário para atingir a altura máxima, é quando a velocidade final é igual a zero. Lembre dessa regra. Quando é que ele atinge a altura máxima? Vamos descrever isso daqui. O corpo atinge a altura máxima. O corpo atinge a altura máxima quando a sua velocidade final é igual a zero. Uma coisa importante é, embora na letra A ele tenha pedido as funções horárias dos espaços, o fato é que tu tem que montar as funções horárias. Não importa se ele tivesse pedido ou não, porque sem as funções horárias é impossível resolver o problema, ok? Primeiro, ó, faz o desenho, monta funções horárias. Vamos responder a letra B agora. O corpo atinge a altura máxima quando sua velocidade final é igual a zero. Velocidade final. Qual é a equação que eu utilizo? Função horária da velocidade. V igual a 50 menos 10t.
Quando é que ele atinge a altura máxima? Ou seja, o instante que ele atinge a altura máxima. Quando sua velocidade final é igual a zero. Então tem que igualar essa equação a zero. Zero é igual a 50 menos 10t. Vai ficar 10t igual a 50. Portanto, tem o t igual a 5 segundos. Beleza? Letra C. Qual é a altura máxima? O corpo, ele atinge a sua altura máxima quando sua velocidade final é igual a zero. Ok. Quando isso ocorre? Quando o tempo for 5. Em que altura isso ocorre? Essa é a regra, meu querido amigo. Qualquer coisa relativa à altura máxima, de maneira geral, vai seguir essa sequência de ideias. Primeiro, você vai descobrir o tempo da altura máxima. E, finalmente, você descobre a altura máxima. Vamos lá. Em que altura... aliás, qual é a altura máxima que ele está pedindo? Nós temos a fórmula da altura, a fórmula dos espaços. S igual a 50t menos 5t elevado ao quadrado. S é igual a 50 multiplicado pelo tempo que ele atinge a altura máxima, que é o ponto mais alto da trajetória, que é 5 menos 5 multiplicado por 5 ao quadrado. S, que é a minha altura, 50 vezes 5, 250, menos 5 multiplicado por 25. S é igual a 250 menos 125. S é igual a 125 metros. Pronto, essa é a nossa altura máxima que ele atinge. Letra C. Letra D, perdão. Em t igual a 6 segundos contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel, ou seja, em que altura ele se encontra, e o sentido do movimento, ou seja, se ele está subindo ou se ele está descendo. O corpo está subindo se a velocidade for positiva. O corpo está descendo se a velocidade for negativa. Simples, né? De novo. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. O espaço do móvel, nós vamos descobrir a altura em que ele se encontra naquele instante. T igual a 6. O sentido do movimento vai ser dado quando eu substituir esse tempo na equação da velocidade. Se a resposta for um valor positivo, o corpo está subindo. Se a resposta for um valor negativo, o corpo está descendo. Depois eu vou explicar mais um detalhe. Primeiro, vamos descobrir a altura dele quando t for igual a 6 segundos. A equação horária dos espaços eu já conheço. É 50t menos 5t ao quadrado. S é igual a 50 multiplicado por 6 menos 5 multiplicado por 6 ao quadrado. S é igual a 300 menos 5 multiplicado por 36. Isso aqui vai dar 300 menos 5 vezes 36 é 180, S é igual a 120 metros. Então ele está a uma altura de 120 metros, legal. Então ele está descendo, não? Já vamos chegar já a essa conclusão. Por quê? Muito bem, ele quer saber também o sentido do movimento. O sentido do movimento eu descubro pela velocidade. O sentido do movimento depende do sinal da velocidade. Então, qual a fórmula da velocidade que eu descobri? A fórmula da velocidade que eu descobri vai ser v igual a 50 menos 10t. V igual a 50 menos 10t. T igual a 6, substitui. T vai ser igual a 50 menos 10 vezes 6. V vai ser igual a 50 menos 60. V vai ser igual a menos 10 metros por segundo. Velocidade, no caso aqui, a nossa trajetória é para cima. Se ele fosse positivo, ele estaria subindo. Se ele fosse negativo, ele estaria descendo. Então, o corpo, qual o sentido do movimento? Ele está descendo. Olha, também tu podia ter feito isso por lógica, na verdade. Dá uma olhada aqui. O intervalo de tempo que nós descobrimos ser a altura máxima é de 5 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O corpo está subindo.
O que acontece aqui é isso. Observe esse meu desenho. Um desenho bem tosco. Mas vai dar para a gente ter uma ideia de como funciona isso daqui. Isso aqui é o início do movimento. O corpo ele tá aqui, ele foi lançado. Ele foi lançado, ele atinge o ponto mais alto da trajetória. Pá! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Pá! Atingiu o ponto mais alto da trajetória. Aí o que acontece? Ele começa a cair. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu fiz isso? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se ele demora 5 segundos para subir, ele demora 5 segundos para cair. O tempo que o problema deu para mim foi de 6 segundos. Significa que, bom, se ele atingir em 5 segundos, ele atinge o ponto mais alto da trajetória, 6 segundos, ou seja, 1 segundo depois, né, ele está descendo agora. Uma questão de lógica aí. Só para terminar, aqui a letra E. Ele quer saber o instante e a velocidade. O instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Quando o corpo atinge o solo? Não esqueça a regra que eu tinha te ensinado. Para descobrir o tempo total, ou seja, quando ele atinge o solo, tem que saber sempre o tempo de altura máxima. Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, se ele demora 5 segundos para subir, ele demora mais 5 segundos para cair. Passaram quanto tempo, então? 10 segundos. Então, o corpo está de volta ao solo em 10 segundos. Então, quando o intervalo for de 10 segundos no nosso relógio, 1, 2, 3, 4, 5, atingiu o ponto mais alto. Aí, 6, 7, 8, 9, 10, está descendo. Então, ele está em 10 segundos, no intervalo de tempo de 10 segundos, ele está no solo. Que velocidade ele tem no solo? É, mais uma vez, só substituindo a equação da velocidade. Velocidade igual a 50 menos 10t. Tome cuidado. Não esqueça essa regra. Se você não tiver as funções horárias, não tiver montado as funções horárias, impossível fazer o cálculo. V vai ser igual a 50 menos 10 multiplicado pelo tempo que é 10. Velocidade é igual a 50 menos 100. Velocidade vai ser igual a menos 50 metros por segundo. Sob condições ideais, o módulo da velocidade de subida é igual ao módulo da velocidade de descida. Porém, os sinais, obviamente, são diferentes, já que o sentido é diferente. Mesmo que seja em plano diferente? Logicamente não. Desde que ele saia... Desde que ele saia e volte no mesmo plano, pelo menos do mesmo nível de altura que ele estava anteriormente. Ok? Ficou claro aí? Isso é importante lembrar. Assim, deixa eu só escrever isso daqui. Essas propriedades são só válidas. Velocidade positiva na ida e negativa na volta. Se os pontos coincidirem, as mesmas alturas coincidirem. Tudo bem? Não valem quando eu tenho resistência de ar ou diferença de níveis entre o ponto final e o ponto inicial. Ok. Vamos para mais alguns exercícios.